Olá pessoal, esse é o quarto exercício da lista repetição para faça, que diz o seguinte: implemente um programa para controlar o número de crianças em uma creche. Para isso, solicite o número de turmas e para cada turma solicite o número da sala, o número de alunos matriculados e o sexo de cada uma das crianças. Calcule e mostre o número total de crianças na creche, a média de alunos considerando todas as salas, e o número da sala com o maior número de meninos e o número da sala com o menor número de meninas. Então, isso aqui é novamente um exercício que utiliza estruturas de repetição. Nós podemos resolver ele utilizando o for, com uma diferença que a gente não sabe o número de pessoas que tem na sala, o número de crianças, e a gente não sabe o número de turmas. Tanto que ele começa o programa dizendo o seguinte: solicite o número de turmas. E para cada turma a gente realiza as demais entradas. Então, a primeira etapa é solicitar para o usuário. Então, digite o número de turmas. E eu vou criar uma variável chamada número tot turmas. Input. Inteiro porque tem que ser um número inteiro, não pode ser um número fracionado. Bom, em seguida que eu tenho o número de turmas, eu tenho que, para cada turma, solicitar as informações daquela sala. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um primeiro bloco de repetição, certo? Que eu vou chamar a variável de controle de conta turma, inRange. E aqui, ao invés de eu colocar um valor fixo, eu vou colocar o meu número total de turmas, a minha variável que eu acabei de utilizar para verificar quantas turmas eu tenho nessa escola, no total. Então, eu vou passar por cada uma dessas turmas. Eu posso, para ficar uma entrada de dados mais amigável, colocar o número da turma, já logo no começo. Então, eu já coloco aqui conta turma mais um, para ele apresentar. Agora, eu vou solicitar o número da sala. Vou ler essa informação. Eu vou solicitar agora também o número de alunos matriculados. E em seguida, ele pede que para cada turma solicite o número da sala, o número de alunos matriculados e o sexo de cada uma das crianças. Então, eu tenho que agora, para cada aluno que tem nessa sala, fazer uma nova entrada que é o sexo, se é masculino ou feminino. Então, se ele informar que, por exemplo, uma turma tem 10 alunos, eu preciso solicitar 10 vezes o sexo de cada uma dessas crianças. Então, para isso, eu vou novamente criar uma estrutura de repetição, certo? Que você vai ser controlada por uma variável chamada conta_aluno, inRange, e o meu número total de alunos, que foi o que eu acabei de solicitar na parte de cima da entrada, onde eu pedi para cada turma quantos alunos tem nessa turma. E aqui dentro eu posso solicitar. Eu posso, antes disso, mostrar o número do aluno, apenas para tornar a entrada um pouquinho mais amigável. Então, conta aluno mais um, perfeito. E agora eu vou solicitar o sexo, então, digite o sexo. Masculino. Ou F para feminino. E aqui eu vou ler a informação do sexo, que é uma informação no formato de texto, MOF. Então, basta utilizar o input diretamente, sem nenhum tipo de conversão de dados. Perfeito, a gente criou os dois laços de repetição, um dentro do outro. Por quê? Porque eu tenho que ler as informações da sala
da turma, e aí eu tenho que repetir isso para todas as turmas que eu tenho aqui. Com isso a gente consegue concluir as entradas. E agora ele pede para a gente resolver o número total de crianças da creche. Então, o número total de crianças seria a soma de quantas crianças eu tenho em cada turma, certo? Então, se nesse ponto aqui eu peço o número de alunos dessa turma, basta eu acumular o valor dessa variável a cada volta, a cada passada por aqui onde eu leio os dados de uma turma. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu crio uma variável, vou chamar de tot_alunos, onde eu vou somar, certo, o total dos alunos. E aí o que eu faço? Logo após eu pedir o número de alunos de cada uma das salas, de cada uma das turmas, eu vou acumular essa informação dentro num tot alunos, certo? Eu vou acumular o número total de alunos com base no número de alunos que tem em cada uma dessas salas. E aí, no final do programa, eu posso mostrar o número total de alunos é, vírgula, tot alunos, certo? Então, isso resolve a primeira questão. A segunda questão diz o seguinte: a média de alunos considerando todas as salas. Então, para mim calcular a média de alunos por sala, certo? Considerando todas as salas, eu basicamente preciso fazer o quê? Eu preciso acumular, certo? O total de alunos e dividir pelo número de salas, certo? Que eu tenho essa informação, número de turmas, desculpe, número de turmas, não o número da sala, mas o número de turmas que eu tenho. Então, para fazer isso, eu já tenho todas as informações calculadas aqui. Eu já tenho a soma dos alunos e já tenho o total de alunos da turma, certo? Então, basta agora fazer a divisão. Então, vai ficar da seguinte maneira. A média é igual ao meu total de alunos dividido pelo num tot turmas, certo? E aí eu posso dizer que a média de alunos por turma é, vírgula, média. Perfeito? E por fim, agora as duas questões um pouquinho mais complexas, que são o número da sala com o maior número de meninos e o número da sala com o menor número de meninas, certo? Então, bom, aqui a gente vai utilizar a lógica do maior e a lógica do menor. Só que elas têm que ser implementadas sobre variáveis numéricas. Eu só posso calcular o maior e o menor número em cima de uma variável numérica. E a informação do sexo da criança, que está aqui, ela é texto. E ela não me diz quantos meninos e quantas meninas eu tenho por turma. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu posso criar uma variável. Antes de eu começar a ler o sexo de cada uma das crianças, na verdade, eu vou criar duas variáveis. Uma eu vou chamar de conta meninos igual a zero e outro chamada conta meninas igual a zero. Por que eu criei essas variáveis dentro do laço de repetição? Dentro do laço de repetição da turma? Porque eu não quero que a somatória dos alunos do sexo masculino e feminino de uma turma seja misturado com os dados de outra turma. Então, toda vez que eu recomeço uma turma, eu zero as variáveis para dizer, olha, eu estou contando agora a quantidade de meninos e meninas de outra turma. Por isso que eu fiz isso dentro do primeiro laço de repetição antes de eu começar o segundo laço. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Logo depois que eu leio o sexo, eu vou fazer o teste. Se o sexo for igual a masculino ou o sexo for igual a M maiúsculo, porque o usuário pode digitar das duas maneiras, se isso acontecer, conta meninos é igual a conta meninos mais 1, certo? Caso contrário, eu
conto que eu achei uma menina. Conta meninas igual a conta meninas mais 1. Então, com isso, o que acontece? Toda vez que eu passar nesse ponto do programa onde eu leio o sexo, eu vou verificar, certo? Se for igual a masculino, eu conto que é um menino. Se não, é uma menina, então conta menina. Perfeito até aqui. O que a gente vai fazer agora? Depois que eu sair desse laço de repetição, eu vou ter nessas duas variáveis o número de meninos e o número de meninas. E aí, em cima dessas duas variáveis, eu posso calcular, aplicar a lógica para encontrar o maior número de meninos e o menor número de meninas, certo? Como isso, e ele quer também depois saber o número da sala, mas como isso vai ser para a escola toda, eu vou declarar aqui em cima as variáveis. Então, eu vou criar uma variável chamada maior num meninos igual a 0 e a sala maior número. Então, qual é a sala e qual é o maior número de meninos, certo? Então, o que eu vou fazer? Então, repara que eu estou colocando a indentação dentro ainda do primeiro for, eu ainda estou dentro aqui do primeiro for, mas fora do segundo, porque eu preciso ler todos os dados da turma como um todo, certo? Para daí ter o total de meninos e meninas de cada uma das turmas. E aí eu vou comparar se a minha variável que conta os meninos, se a minha variável que conta meninos, se ela for maior que o meu maior número de meninos que eu já encontrei até agora, eu simplesmente guardo esta informação. Então, você vai observar que a minha variável do maior número aqui, ela recebe esta nova contagem que eu estou fazendo aqui antes de eu perder ela na próxima volta, certo? E aí eu também já vou guardar o número da sala maior, o número da sala com o maior número de meninos. Então, sala maior número é igual ao número da sala. Por que eu posso guardar o número da sala? Porque eu ainda estou dentro do primeiro laço de repetição. Você observa que aqui em cima a gente leu o número da sala. Então, até aqui eu ainda tenho essa informação, certo? Se isso aqui for repetindo várias e várias e várias vezes, no final eu vou ter a sala e quantos alunos tem e qual é a sala que tem o maior número de meninos. Então, agora eu vou mostrar o resultado. Da mesma forma, eu não posso mostrar isso dentro do laço de repetição. Eu tenho que fazer isso fora. Então, eu vou colocar aqui a sala. E aí eu vou mostrar o sala maior número, quer dizer, o número da sala que tem o maior número de meninos, possui o maior número meninos com, e aqui eu também posso mostrar ainda o meu maior número de meninos, que vai ser a variável que vai conter o maior número que eu tenho de meninos nessa sala. Perfeito. E agora a lógica do menor, para calcular o menor número de meninas. É muito parecido com tomando alguns cuidados, certo? Então eu começo igual, quero achar o menor número de meninas e em qual sala isso está acontecendo, certo? Então eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de menor num meninas e sala com o menor número. Tudo bem? Quero essas duas informações. Como é que eu vou implementar isso? Bom, da mesma forma que eu fiz a lógica do maior, eu vou implementar logo abaixo, mas observa que as lógicas são separadas, eu não tenho nenhuma relação do maior com o menor, e também porque eu estou trabalhando com dados diferentes, número de meninos e número de meninas. Agora a gente vai trabalhar com o número de meninas, certo? Então, o que eu vou fazer? O seguinte teste. Bom, se eu estiver na primeira turma, então a nossa variável conta turmas aqui, que está fazendo o laço da repetição por turma. Se o meu conta turma for igual a 0, significa que nós estamos na primeira turma, certo? Se a gente estiver na primeira turma, a gente vai considerar que a primeira turma é a menor quantidade de meninas possível. Por que isso? Porque você observa que a variável com o menor número de meninas começa com 0.
dificilmente a gente vai ter uma turma com 0 ou menos 1, menos 2, menos 3 meninas, certo? Então, o que a gente faz? O 0 não é um valor válido para a variável menor número de meninas. Por isso que a gente assume que a quantidade de meninas da primeira turma, conta meninas, será o meu valor inicial dessa variável menor número de meninas. Eu também aproveito para guardar a sala, o número da sala dessa primeira contagem de meninas, certo? Para todos os demais casos, para todos os casos seguintes, agora eu vou comparar. Então, eu faço isso só para a primeira turma, a turma 0, que é a primeira volta desse laço de repetição. Para todas as demais voltas, eu vou comparar. Se o meu conta meninas, certo? Que agora está contando o número de meninas, for menor que o menor número de meninas que eu tenho em toda a execução do programa, eu atualizo essa informação. Então, eu guardo conta meninas, eu guardo o meu número de meninas nessa variável aqui e também guardo a sala com o menor número de meninas. Por que eu preciso fazer isso duas vezes? O código aqui está repetido. Porque eu não tenho uma certeza de que a primeira sala tem o menor número. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu guardo o menor número de meninas como inicialmente sendo da primeira turma, e para todas as outras turmas eu vou comparando. E sempre que eu achar uma menor, eu atualizo essas variáveis. E agora eu posso ir para a parte final, onde eu vou mostrar os resultados. De novo, não posso fazer isso dentro do laço de repetição, então eu vou fazer isso no final do programa. A sala, e aí eu coloco sala menor número, possui o menor número de meninas com, vírgula, menor número de meninas. E essa é a solução do exercício número 4.